Então vamos começar pelo ponto número 1, que é muito simples. A viagem de mil milhas começa com o primeiro passo, né? Como dizem os chineses, diz o Lao Tzu. A viagem de 1000 milhas começa com o primeiro passo. E de repente, imagina, transformas um objetivo gigantesco numa coisa fácil. Eu quero me deter um bocadinho a falar acerca disto. Isto é muito importante. Para mim, faz toda a diferença em tudo que alguma vez consegui. Né? Já consegui muito. Né? Então, quando a gente pensa, olha para o caminho que tem que percorrer, para a pessoa que tem que se transformar para ter um determinado objetivo, e de repente fica a pensar, aquilo é tão grande, é uma coisa que está tão longe, que eu nunca vou conseguir aquilo. Imagina uma pessoa que está agora numa situação de saúde muito débil e de repente quer ser um atleta de alta competição. E o caminho que tem que fazer é tão grande. A distância é tão grande que uma pessoa comum, como nós não somos pessoas comuns, as pessoas comuns nem começam. Porque não têm o formato, não têm a fórmula para poder fazer isso. Mas eu dou a fórmula. Eu sei qual é a fórmula. E a fórmula é esta. Não tens que fazer o caminho todo hoje. Hoje só precisas de dar um passo. 1 ou 2. Dá o maior número de passos que tu conseguires dar hoje. Então, por exemplo, hoje eu quero ganhar 30 mil dólares por mês, ou 30 mil euros por mês. Dá 1000 euros por dia. Epa, mas isso é uma coisa que está tão longe. Eu não ganho isso por mês, quanto mais por dia. Né? 1000 dólares, 1000 euros, eu não ganho por mês, quanto mais por dia. Imagina, né? Vou dar um exemplo. É uma coisa que está tão distante que é impossível. Mas não é. Mas não é. Sabes porquê? Esta é uma viagem de 1000 milhas. Essa viagem de 1000 milhas começa com o primeiro passo. E há pessoas que, quando começam a ver o tamanho, começam a ver a distância que é preciso percorrer para chegarem ao objetivo que têm, simplesmente desistem logo antes de começar. Ei, é muito difícil assim. É muito difícil. Pessoal, aqui para nós, a palavra difícil está riscada do calendário, no dicionário. Está riscada no dicionário. Não há isso de difícil. Né? Tudo é fácil. Sabes porquê? Porque uma coisa, quando é difícil, nós podemos desmontá-la e dividi-la até cada peça ser fácil. Eu não consigo ler um livro todo. Pois não, em 5 minutos. Mas em 5 minutos consigo ler 20 linhas. Então, se eu ler 20 linhas a cada 5 minutos, por exemplo, por dia, ao final de um ano, eu li 2 ou 3 livros. Só para teres um exemplo. E foi difícil ler 5 minutos por dia? Não. É muito fácil ler 5 minutos por dia. Até na casa de banho, tenho lá sempre livros. Já tenho em em 3 das casas de banho eu tenho livros. Tenho outro num carro e tenho vários aqui no bunker do trabalho. Porquê? Tenho 5 minutos, qualquer coisa demora 5 minutos. Né? E nós, com 5 minutos, podemos ler um bocado. É difícil ler durante 5 minutos, é muito fácil. Mas, ao longo do tempo, faz uma diferença gigantesca. Imagina a diferença de uma pessoa que leu durante 5 minutos todos os dias ao longo de um ano e que leu 3 livros num ano. Por exemplo, e desses 3 livros, um deles foi, por exemplo, um livro que eu tenho aqui, que eu vou recomendar. Este que está aqui, chamado Super Coach, vão ver, do Michael Neill. Por exemplo, este é um livro que se lês 5 minutos por dia, demora uns 3 meses a ler. Mas se lês meia hora por dia, lês num instante. Okay? Já o li 2 vezes e tem umas 200 e poucas páginas. Okay? Deixa eu ver o número de páginas tem. Tem 255 páginas. Então, isto lê-se num instante. Então, por exemplo, imagina que uma pessoa leu este livro e outra pessoa não leu este livro. A diferença de valor que a pessoa que leu o livro tem em relação à outra que não leu é brutal. Quando essa pessoa for dizer alguma coisa na internet, for colocar um post, ou fazer um artigo, ou fazer um vídeo, ou falar com alguém na rua, ou contactar-se de como for, tem um nível de conhecimento e de informação muito à frente de outra pessoa que não leu o livro. Isto significa o quê? Significa que o tempo passa para todos, mas ao final de um certo tempo, por exemplo, ao final de um ano, há uma pessoa que está num caminho brutal, está muito à frente, está a ganhar 10 ou 15 ou 20 ou 30 mil euros por mês.
porque acumulou esse valor fazendo ações pequenas e simples todos os dias. Então esta é a filosofia do passo pequeno. Não temos que dar passos grandes, temos que dar o máximo número de passos que a gente consiga dar num dia e fazer isso todos os dias. Não temos que andar devagar, atenção. Temos que andar o mais depressa que nós conseguirmos. Não é devagar, é o mais depressa que nós conseguirmos. Este é o primeiro passo, é a primeira peça da fórmula, que é uma viagem de 1000 milhas começa com um passo. Ou seja, qualquer coisa que tu queiras atingir pode ser desmontada até atingir dificuldade tão pequena que tu podes realmente executá-la de forma fácil. Tem que ser fácil. Se for difícil, tu não vais fazê-lo durante o tempo suficiente. Tem que ser fácil. E se for difícil, pode ser um pouco difícil no início, até ganhares rotina e ganhares o treino, mas depois tem que ser fácil. Ninguém consegue fazer uma coisa muito difícil durante muito tempo. Chega a uma certa altura, a pessoa cansa-se. Eu não quero isto, eu não estou aqui para isso. Tem que ser fácil. E isto é fácil, é realmente fácil. Então, por exemplo, o que aconteceu comigo? Eu queria ganhar 30 mil euros por mês. Ou seja, 1000 euros por dia. Quando eu comecei este negócio na internet. Era uma coisa ridiculamente difícil para mim. Eu não fazia ideia sequer como é que isso ia acontecer. Mas, na verdade, eu também não precisava de saber. Eu só precisava de saber o que é que eu tinha que fazer agora. Então, comprei o sistema de blog, comecei a blogar, comprei o Inner Circle, comecei a ouvir os áudios, comecei a fazer os 8 compromissos que estão explicados no treino de afiliado. E tudo o que lá está é fácil. Não há nada difícil. Ouvir um áudio por dia é muito fácil. Pomos os headphones, até em viagem a gente ouve um áudio por dia. Ler umas páginas do livro é facílimo. Até na casa de banho a gente faz isso. Ou antes de dormir um pouco. É tudo fácil. Escrever um artigo no blog é facílimo. Se calhar para algumas pessoas pensam, eu não sei se é difícil. Mas também para isso há um processo. Se não sabes como fazer, não faz mal. Vais aprender a desmontar essa dificuldade até tornar os passos, as peças fáceis de executar. É tudo fácil. Não há nada aqui de difícil. Por isso é que o Jim Rohn dizia, eu sou multimilionário e foi fácil chegar aqui. Foi muito fácil. E por isso é que hoje estou aqui a dizer. Eu ganhei o dinheiro que eu ganhei, criei uma organização com milhares de pessoas em 22 países. Claro, estes resultados não são típicos, nem os 500 mil dólares que eu ganhei, mas é para provar que eu não fiz nada que fosse difícil. Já fiz coisas difíceis na minha vida, muito difíceis, durante muito tempo, mas nunca ganhei dinheiro com elas. Foram aquelas que me deram menos dinheiro a ganhar, foram aquelas mais difíceis. Porquê é que se dá? O David Wood já dizia, se é muito difícil é porque estás a fazer da forma errada.